Assim é que fugiu com o escravo. O sol de março castigava sem piedade a fazenda Santa Cruz do Vale, no interior de Minas Gerais, naquele ano de 1857. Maria Eduarda da Silva Mendonça, a quem todos chamavam carinhosamente de Sinhá Dudinha, tinha apenas 19 anos, quando seu mundo começou a desmoronar, ou a se reconstruir, dependendo de como se olhasse. Filha única do Barão de Mendonça, ela fora criada entre rendas francesas, aulas de piano e rígidas convenções sociais. Sua mãe morrera no parto, e o pai, um homem austero e obcecado pela manutenção de seu status, planejava casá-la com o filho de um fazendeiro vizinho, selando assim uma aliança que aumentaria suas terras e influência política. Mas o destino tinha outros planos. Tudo começou numa tarde sufocante, quando Maria Eduarda se aventurou pelos jardins da Casa Grande em busca de algum ar fresco. Foi quando ouviu uma voz profunda, melódica, cantando uma melodidade africana que parecia carregar o peso de gerações inteiras. Movida pela curiosidade, seguiu o som até encontrar um homem jovem, talvez com 25 anos, de pele escura como ébano polido, trabalhando na reforma do muro de pedras. Seus músculos se moviam com uma graça natural enquanto erguia as pedras pesadas. Mas o que mais a impressionou foram seus olhos. Havia neles uma profundidade, uma inteligência que contrastava brutalmente com tudo que lhe haviam ensinado sobre os escravos da fazenda. Ele se chamava Miguel, nascera livre numa pequena comunidade quilombola no norte de Minas, onde aprendera a ler e escrever com um padre abolicionista. Aos 15 anos, fora capturado por capitães do mato durante uma incursão à vila mais próxima. Vendido ilegalmente, pois tecnicamente nascera livre, passara de fazenda em fazenda, até ser comprado pelo Barão de Mendonça 3 anos antes. Você canta muito bem. As palavras escaparam dos lábios de Maria Eduarda antes que pudesse contê-las. Miguel ergueu os olhos, surpreso. Rapidamente baixou a cabeça, como mandava o protocolo. Perdão, sinhazinha. Não queria incomodar. Não incomodou, pelo contrário. Ela deveria ter dado meia volta e partido, mas ficou. Como se chama essa canção? Ele hesitou. Conversar com a filha do senhor poderia lhe render uma surra terrível. Mas havia algo na voz daquela jovem. Uma genuína curiosidade. Não o tom de comando que conhecia tão bem. É uma canção do meu povo, sinhazinha, sobre o rio que nos leva de volta para casa. E onde é sua casa? Já não sei mais, sinhá. Havia uma tristeza tão profunda naquela resposta que Maria Eduarda sentiu algo se partir dentro de si. Pela primeira vez, enxergou além dos ensinamentos do padre, que justificava a escravidão como vontade divina, além das palavras do pai, que tratava os escravos como meras ferramentas de trabalho. Aquele era um homem com memórias, com saudades, com alma. Nos dias que se seguiram, Maria Eduarda começou a encontrar desculpas para visitar os jardins, sempre no mesmo horário, sempre quando Miguel trabalhava por ali. As conversas eram breves, cautelosas, mas a cada encontro, uma conexão se formava. Ela descobriu que ele sabia ler, um segredo perigoso que mantinha escondido. Miguel contava-lhe sobre os livros que conseguira ler antes de ser capturado, sobre filosofia e história, conhecimentos que rivalizavam com a própria educação formal dela. Como pode saber tanto? Perguntou ela numa tarde, já esquecendo-se da prudência. Conhecimento é a única coisa que não podem nos tirar, sinhá. Podem acorrentar o corpo, mas a mente voa livre. Maria Eduarda começou a levar livros escondidos em suas saias, pequenos volumes de poesia, de filosofia. Deixava-os num vão do muro, onde Miguel os recolhia à noite, devolvia-os na manhã seguinte, e eles conversavam sobre as leituras. Foi através das palavras de Castro Alves, de Victor Hugo, que ela começou a questionar tudo o que conhecia. E foi através dos olhos de Miguel que começou a enxergar a brutalidade de seu mundo. Uma manhã,
Ela testemunhou o feitor açoitando um escravo mais velho por ter tropeçado enquanto carregava um saco de café. O estalo do chicote, os gritos de dor, o sangue manchando a terra vermelha, tudo aquilo sempre estivera ali, mas ela nunca realmente vira. Correu para seu quarto e vomitou. Chorou até não ter mais lágrimas. E naquela noite, pela primeira vez, questionou seu pai à mesa do jantar. Por que é necessário tanta violência, pai? O barão pausou, o garfo a meio caminho da boca. São necessárias disciplina e ordem. Maria Eduarda, não se preocupe com essas coisas. Não é assunto para senhoritas. Mas são pessoas, pai. Têm alma, sentem dor. A mão do barão bateu na mesa com força, fazendo as taças tilintarem. Chega! Não quero ouvir essas ideias abolicionistas nesta casa. Deve ser influência daquele professor novo que contratei. Vou dispensá-lo imediatamente. Não é culpa de ninguém, pai. É só que... Não quero saber. Você está ficando muito tempo ociosa. Vou antecipar seu casamento com o filho dos Albuquerque. Será no próximo mês. O mundo de Maria Eduarda desabou. Naquela noite, ela escapou de seu quarto e correu até as senzalas. Era uma insanidade. Um escândalo que poderia arruiná-la. Mas não se importava mais. Encontrou Miguel sentado à porta de seu cubículo miserável, remendando uma camisa à luz de uma vela. Sinhazinha, o que faz aqui? É perigoso. Vão me casar, Miguel, no mês que vem. Ele sentiu como se tivessem lhe socado o estômago. Nas últimas semanas, sem que pudesse evitar, apaixonara-se por aquela jovem de olhos inquietos e coração generoso, mas sabia que era um amor impossível, condenado desde o início. É seu destino, sinhá. Nasceu para aquele mundo. E se eu não quiser esse destino? Não somos livres para escolher, sinhá. Nem eu, nem você. Cada um em sua própria prisão. Maria Eduarda ajoelhou-se diante dele, um gesto impensável, que invertia toda a ordem do mundo. Então, fujamos. Os dois. Juntos. Miguel recuou como se ela tivesse lhe oferecido brasas ardentes. Está louca? Sabe o que fazem com escravos fugidos? E uma sinhá fugindo com um escravo? Nos caçariam até o fim do mundo. Me matariam da forma mais brutal possível. E você... Você seria repudiada, talvez presa. Certamente desonrada para sempre. Prefiro ser desonrada e livre do que honrada e escrava de um casamento sem amor. Não sabe o que está dizendo. Não conhece a fome, o frio, o medo constante. Eu conheço. Vivi em fuga antes de ser capturado. Não desejo isso para você. Maria Eduarda segurou as mãos dele, calejadas, fortes, tão diferentes das suas. Então, me ensine. Ensine-me a sobreviver, porque não posso mais viver neste mundo de mentiras e crueldade. E não posso... Sua voz quebrou. Não posso viver sem você. Foi a primeira vez que colocou em palavras o que ambos sentiam, mas não ousavam admitir. Miguel fechou os olhos, como se estivesse em dor física. Se eu aceitar isso, estarei condenando você. Mas Deus me perdoe. Abriu os olhos, e neles havia lágrimas. Também não posso viver sem você. Nem quero tentar. Ali, naquela noite estrelada, entre o fedor da senzala e o perfume de jasmim que ela trazia nos cabelos, selaram com um beijo o pacto que mudaria suas vidas para sempre. Os preparativos foram meticulosos. Miguel sabia que teriam uma única chance. Se falhassem, a morte seria o menor de seus problemas. Maria Eduarda começou a roubar pequenas quantias da caixa do pai. Algumas moedas de ouro aqui, uma nota ali. Nada que fosse notado imediatamente. Também separou joias que pudera herdar da mãe. Seriam sua única moeda de troca no mundo que os esperava. Miguel conseguiu contato com um condutor da ferrovia subterrânea, a rede secreta de abolicionistas que ajudava escravos fugidos a alcançar a liberdade. Um homem chamado Tobias, um negro liberto, que arriscava a vida regularmente por essa causa. A rota é perigosa, explicou Tobias, num encontro clandestino. Seguiremos para o norte, depois para o rio, e de lá
Se conseguirmos, para um quilombo no Espírito Santo. Mas não posso garantir nada. Os capitães do mato estão por toda parte, e uma sinhá fugitiva. Isso vai atrair atenção demais. Não me verei como sinhá, respondeu Maria Eduarda, com uma determinação que surpreendeu ambos os homens. Me vestirei como homem, cortarei o cabelo, serei apenas mais um fugitivo. Miguel sorriu tristemente. Ela não fazia ideia do que a esperava. A data foi marcada. A noite da festa de São João, quando a fazenda estaria em polvorosa com as celebrações. Seria sua melhor chance de escapar sem serem notados imediatamente. Mas 3 dias antes da fuga, o destino quase destruiu seus planos. O pai de Maria Eduarda entrou em seu quarto sem avisar e encontrou, escondido entre as roupas, um livro de poesias abolicionistas. Na contracapa, uma dedicatória. Para minha alma livre, M. Quem é M? A voz do barão era perigosamente baixa. Um amigo, pai. Apenas um amigo. Não minta para mim, menina. Ele segurou seu braço com força. Tenho notado suas escapadas, seus olhares vagos. Há um homem, não há? Maria Eduarda permaneceu em silêncio, o coração martelando no peito. Será que é o filho covarde dos Albuquerque? Não. Ele mal teve coragem de te cumprimentar. Então quem? Um dos mestres? Algum comerciante da vila? Ela podia ver o pai pensando, eliminando possibilidades. Estava perigosamente próximo da verdade. Não importa quem seja, disse o barão finalmente. Vou trancar você neste quarto até o dia do casamento. E depois, seu marido saberá como manter uma esposa na linha. A porta fechou-se, e Maria Eduarda ouviu a chave girar na fechadura. Miguel soube do confinamento através de Rosa, uma escrava da casa grande que simpatizava com o casal. A notícia o desesperou. Tinham apenas 3 dias, e Maria Eduarda estava trancada. Mas Rosa tinha um plano. Na noite da festa, todos estarão distraídos. A própria senhora que toma conta da sinhazinha beberá demais, como sempre faz. Eu posso roubar a chave, mas vocês terão que sair pela janela. É muito alto. Eu darei um jeito, prometeu Miguel. Na noite de São João, enquanto a fazenda se iluminava com fogueiras e ecoava com risadas e música, Miguel trabalhou nas sombras. Amarrou lençóis roubados, testou a resistência, calculou distâncias. Dentro do quarto trancado, Maria Eduarda aguardava, vestida com as roupas de homem que conseguira esconder antes de ser confinada. Cortara os longos cabelos pretos com uma tesoura de costura, deixando-os curtos e irregulares. Olhou-se no espelho e mal se reconheceu. À meia-noite ouviu um assobio baixo na janela. Dudinha! A voz sussurrada de Miguel. Ela abriu a janela e viu o improviso de cordas. Lá embaixo, 20 metros de pura escuridão. Você consegue, encorajou ele. Eu te seguro. Confie em mim. Com as mãos tremendo, Maria Eduarda começou a descida. A meio caminho, um dos nós se soltou. Ela caiu os últimos 5 metros, mas Miguel estava ali, amparando-a. Caíram juntos no chão, entrelaçados. Está machucada? Não, estou livre. Não tinham tempo para mais. Tobias os esperava a 2 quilômetros dali, com cavalos. Correram pela noite, evitando as fogueiras, as patrulhas, os olhares. Quando finalmente alcançaram o ponto de encontro, Tobias os olhou com gravidade. Não há volta, entendem? A partir de agora, são fugitivos, caçados. O barão colocará recompensa em suas cabeças. Precisam estar preparados para viver assim, talvez para sempre. Maria Eduarda olhou para Miguel, que segurou sua mão. Já estamos preparados, disse ela. E assim começou sua jornada. A fuga não foi descoberta até o amanhecer. Quando a criada entrou no quarto de Maria Eduarda e o encontrou vazio, seus gritos acordaram toda a fazenda. O barão de Mendonça entrou em fúria homicida. Rapidamente, descobriu que Miguel, o escravo, também havia desaparecido. A conclusão era óbvia e escandalosa demais para acreditar.
Minha filha foi raptada por aquele negro. Rugiu, embora no fundo soubesse a verdade ser ainda pior. Quero todos os capitães do mato da região. Ofereço 1.000 réis por ele, morto ou vivo. E minha filha, tragam-na de volta incólume. É vítima, entendem? Vítima. Mas os boatos já se espalhavam pelas fazendas vizinhas como fogo em palha seca. A sinhazinha do barão fugira com um escravo, voluntariamente. O escândalo era delicioso, repetido em sussurros chocados nos salões, nas cozinhas, nas senzalas. Enquanto isso, Miguel e Maria Eduarda cavalgavam pela noite, guiados por Tobias, através de trilhas quase invisíveis. Dormiam durante o dia, escondidos em celeiros, cavernas, porões de abolicionistas. A realidade da fuga logo mostrou sua face cruel. Maria Eduarda, criada em berço de ouro, descobriu o que era sentir fome de verdade, sede que não podia ser saciada, o medo constante de ser capturada. Uma noite, enquanto descansavam num abrigo abandonado, ela finalmente desabou. Não sei se consigo, Miguel. Não sei se sou forte o suficiente. Ele a abraçou, e ela sentiu-lhe as lágrimas molhando seu cabelo curto. Perdoe-me. Eu a tirei de seu mundo. Eu a condenei a isso. Não. Ela se afastou para olhá-lo nos olhos. Eu escolhi. E escolheria de novo. 1000 vezes escolheria de novo. Só estou com medo. Eu também. Todos os dias, a cada minuto. Mas temos um ao outro. E isso precisa ser suficiente. Foi naquela noite, naquele abrigo miserável que cheirava a mofo e ratos, que consumaram seu amor. Não havia luxo, nem conforto. Apenas 2 corpos e 2 almas, buscando consolo um no outro, selando no ato mais humano e universal, o compromisso que nenhuma igreja abençoaria, nenhuma lei reconheceria. Viajaram por 3 semanas, sempre em direção ao Nordeste. Estavam próximos do quilombo quando a traição aconteceu. Um dos contatos de Tobias, um homem chamado Benedito que lhes oferecera abrigo, foi tentado pela recompensa crescente que o barão oferecia. Agora eram 5.000 réis, uma fortuna. Na calada da noite, enquanto dormiam, Benedito enviou recado aos capitães do mato. Foi Miguel quem acordou primeiro, alertado por algum instinto primitivo. Ouviu os cavalos se aproximando, as vozes baixas dos homens cercando a casa. Dudinha, acorde, nos traíram. Escaparam pela janela dos fundos, mas já era tarde. Os cães latiam furiosamente. A luz de tochas iluminava a noite. Correram pela mata fechada, os galhos rasgando suas roupas, as pedras cortando seus pés. Maria Eduarda tropeçou, torceu o tornozelo. Não conseguia continuar. Deixe-me, implorou a Miguel. Fuja, ainda tem chance. Nunca. Ele a levantou nos braços, tentando continuar. Mas os perseguidores estavam muito próximos. Cercados, sem saída, Miguel finalmente a colocou no chão e se pôs à frente dela, como um escudo humano. Se querem ela, terão que me matar primeiro. O capitão do mato, um homem cruel chamado Joaquim das Chagas, deu uma risada rouca. Vamos matar você, negro, mas devagar, para que aprenda o que acontece com escravos que tocam em sinhazinhas brancas. Foi quando Maria Eduarda se levantou, cambaleante, e se colocou ao lado de Miguel. Ele não me tocou sem meu consentimento. Fui eu quem o amei primeiro. Fui eu quem planejou a fuga. Se há crime, é meu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os capitães do mato olharam uns para os outros, desconcertados. Aquilo estava além de sua compreensão do mundo. Joaquim das Chagas cuspiu no chão. O barão não vai gostar disso. Nem um pouco. A viagem de volta para Pael, a fazenda Santa Cruz do Vale, foi um pesadelo. Miguel foi acorrentado como animal, espancado regularmente. Maria Eduarda, tratada como louca ou possuída, foi mantida sob constante vigília. Quando finalmente chegaram à fazenda, o barão de Mendonça recusou-se a ver a filha. Ordenou que a trancassem numa ala isolada da casa, enquanto Miguel foi jogado no tronco.
o instrumento de tortura usado para os escravos mais problemáticos. Durante 3 dias e 3 noites, Miguel permaneceu ali, exposto ao sol escaldante e à chuva fria, sem comida ou água suficiente. Maria Eduarda podia ouvi-lo de seu quarto-prisão, seus gemidos de dor, e cada som era como um punhal em seu coração. No 4º dia, o barão finalmente foi visitá-la. O homem que entrou em seu quarto era uma sombra do pai que conhecera. Envelhecera anos em semanas, os cabelos mais brancos, os olhos fundos. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Eu lhe dei tudo. Tudo. Menos liberdade, pai. Menos escolha, menos amor. Amor? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Amor por um escravo? Você enlouqueceu. Ou foi enfeitiçada. Mandarei buscar um padre, um médico. Não estou louca nem enfeitiçada. Amo Miguel. E ele me ama. É tão simples quanto isso. O barão deu-lhe um tapa que a jogou no chão. Era a primeira vez em sua vida que ele a tocara com violência. Simples? Simples. Você destruiu nosso nome, nossa honra. O casamento com os Albuquerque foi cancelado, obviamente. Nenhuma família decente vai querer associação conosco agora. Você nos arruinou. Maria Eduarda levantou-se lentamente, limpando o sangue do lábio partido. Então me liberte. Deixe-me ir. Pretenda que morri. Será mais fácil para todos. Nunca. Os olhos do barão brilhavam com lágrimas de raiva e dor. Você ficará aqui, trancada, até aprender seu lugar. E quanto àquele negro? Será vendido para o sul, para as fazendas de café mais brutais que eu conhecer, onde viverá pouco e sofrerá muito. É o que merece por ter corrompido minha filha. Não! Maria Eduarda atirou-se aos pés do pai. Por favor, pai, mate-me se quiser, mas não faça isso com ele. Eu o amo. Por favor, tem que entender. Não há nada para entender. O barão afastou-a com o pé, como se fosse algo repugnante. Está morta para mim. Minha filha morreu naquela noite que fugiu. E saiu, deixando-a destruída no chão. Naquela noite, Maria Eduarda tomou uma decisão desesperada. Conseguiu subornar uma criada jovem com as últimas joias que tinha escondidas em suas roupas. Preciso de uma faca, pequena, que eu possa esconder. A criada, horrorizada, recusou a princípio. Mas Maria Eduarda segurou suas mãos. Não é para mim, é para libertá-lo. Por favor, você não conhece o amor? A criada conhecia. Amava um dos escravos da fazenda, um amor secreto e impossível como tantos outros. Naquela noite, deslizou uma pequena faca pela fresta da porta. Maria Eduarda esperou até o mais profundo da madrugada. Quebrou a janela de seu quarto. Não importava mais o barulho. Era agora ou nunca. Desceu pelas trepadeiras que cresciam pela parede, rasgando as mãos nos espinhos. Correu até o tronco onde Miguel ainda estava preso. Ele mal estava consciente, o corpo coberto de feridas infeccionadas. Miguel, Miguel, olhe para mim. Ele abriu os olhos com dificuldade. Dudinha, você não devia estar aqui. Vou te tirar daqui. Começou a serrar as cordas que o prendiam, mas eram grossas, e a faca pequena. Levaria tempo demais. Foi quando ouviram vozes. Os guardas noturnos faziam sua ronda. Vá, sussurrou Miguel. Ainda pode escapar. Não sem você. Então morreremos juntos. Ele sorriu um sorriso triste e bonito. Não é o final que sonhei para nós, mas estar com você é suficiente. Maria Eduarda olhou ao redor, desesperada. Não havia fuga. Não havia salvação. Em momentos seriam descobertos. E então foi quando viu as tochas de fogo que os guardas carregavam. E o celeiro, cheio de feno seco, logo ali. Uma ideia terrível e libertadora tomou forma em sua mente. Miguel, você confia em mim? Com minha vida, com minha alma. Então, meu amor, feche os olhos. O incêndio começou pequeno, mas o feno seco e o vento conspiraram para transformá-lo rapidamente em inferno. As chamas devoraram o celeiro, espalharam-se para as senzalas vazias,
alcançaram os depósitos. A fazenda inteira acordou, em pânico. Escravos corriam com baldes d'água, gritos ecoavam pela noite. No caos total, ninguém notou a jovem de cabelos curtos cortando as cordas que prendiam o escravo no tronco. Consegue andar? Miguel mal se mantinha de pé, mas assentiu. Apoiado nela, começaram a se afastar lentamente, aproveitando que todos os olhos estavam voltados para o fogo. Tobias, o condutor da ferrovia subterrânea, assistia de longe. Reconheceu-os imediatamente e aproximou-se com cavalos. Estão completamente loucos os dois. Mas havia admiração em sua voz. Rápido! Enquanto ainda há confusão. Cavalgaram noite adentro. Atrás deles, a fazenda Santa Cruz do Vale ardia como um sol alaranjado na escuridão. O barão de Mendonça, de pé diante do incêndio, viu a silhueta de sua filha desaparecendo na noite. Por um momento infinito, seus olhos se encontraram através da distância e da fumaça. Ele poderia ter gritado, ordenado perseguição, mas não o fez. Simplesmente ficou ali, observando sua filha escolher a liberdade, observando seu mundo de escravidão e opressão, queimar. Algumas testemunhas juraram que viram lágrimas em seus olhos, outras que ele sussurrou: "Vá, seja livre." Mas isso nunca foi confirmado. 5 anos se passaram. No pequeno quilombo de Nossa Senhora do Rosário, no interior do Espírito Santo, uma mulher de pele branca mas mãos calejadas trabalha na horta. Seu cabelo, que já foi curto e irregular, agora lhe cai solto pelos ombros. Ao seu lado, uma menina de 3 anos, de pele color de canela e olhos profundos como o pai, ri enquanto persegue uma galinha. "Maria, deixe as galinhas em paz!" chama a mulher, mas está rindo também. Um homem se aproxima, claudicando ligeiramente. Sequela das semanas no tronco que nunca sararam completamente, mas está sorrindo. Tobias trouxe notícias do sul. A lei do ventre livre foi aprovada. Os filhos de escravos nascem livres agora. A mulher, que já foi Maria Eduarda da Silva Mendonça, mas agora é apenas Dudinha, esposa de Miguel, abraça o marido. É um começo. É. Ele beija sua testa. Pequeno, mas é um começo. Naquela noite, deitados em sua cama simples, na casa modesta que construíram com as próprias mãos, Miguel segura a mão de Dudinha. "Você se arrepende de ter trocado seu mundo pelo meu?" Ela pensa em vestidos de seda que nunca mais usará, em bailes que nunca mais dançará, no pai que não vê há 5 anos e provavelmente nunca mais verá. Pensa no nome que perdeu, na posição social que abandonou, na vida fácil que rejeitou. Depois olha para o marido que ama, para a filha que dorme no quarto ao lado, para a comunidade livre que os acolheu. Pensa nas manhãs, acordando ao lado de Miguel, nos livros que leem juntos à luz de velas, nas canções africanas que ele canta para a pequena Maria, na liberdade de amar sem esconder. Nem por um segundo, responde, e é a mais pura verdade. Lá fora, a lua ilumina o quilombo onde pessoas livres dormem sem correntes. E no coração de Minas Gerais, as ruínas da fazenda Santa Cruz do Vale são invadidas lentamente pela natureza, a escravidão, enterrada sob flores selvagens. Nem todos os amores são possíveis, nem todos os finais são felizes, mas alguns amores são fortes o suficiente para queimar o mundo velho e construir um novo sobre suas cinzas. E esse foi um deles. Fim nota histórica. Esta é uma obra de ficção, mas inspirada em histórias reais de resistência à escravidão no Brasil imperial. Houve casos documentados de relacionamentos interraciais, proibidos e fugas dramáticas, embora raros. A lei do ventre livre, mencionada no epílogo, foi de fato aprovada em 1871, marcando o início do fim da escravidão no Brasil, que viria completamente apenas em 1888.